Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Depois da chuva de ontem, né? Que céu maravilhoso, né? Que amanheceu hoje. E que bom que é ver todos vocês aqui mais uma vez. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bem e mal sofrer, não é isso, Marlon? E então, para começar, a gente trouxe a leitura do livro Fonte Viva, capítulo 1, Ante a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. É de Paulo, vem de carta aos Timóteos, capítulo 2, versículo 7. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebe. Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem habilitar a escuta da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para o que o teu sentimento mergulhe na caridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. Isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho, a janela, para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, nos dará entendimento em tudo. Então, nesse momento, meus irmãos, eu convido aqueles que puderem e quiserem fechar os nossos olhos e vamos prestar atenção em tudo que está ao nosso redor. Quando a gente silencia por um momento e se concentra, principalmente em meio à natureza que estamos aqui, que temos essa oportunidade aqui no Gasso, é que Deus vem falar conosco e nós estamos mais abertos a ouvi-lo. Nos sons da natureza, no barulho das cigarras, é no barulho das árvores, das plantas, é ouvindo a nossa própria respiração. Então respiremos profundamente, para que possamos receber as energias que foram preparadas com muito amor, com muito carinho e com muita alegria pelos benfeitores espirituais dessa casa, para receber a cada um de vocês, encarnados e desencarnados, na certeza de que nesse momento cada um está recebendo aquilo que vai lhe ajudar na sua recuperação, na sua cura, ajudar a entender melhor o que se passa na sua vida, a renovar suas energias para mais uma semana,
a lhe dar força e coragem para seguir adiante, apesar de todas as dificuldades que você possa estar trazendo no seu coração nesse momento. Que os amigos espirituais dessa casa auxiliem nosso irmão Marlon, para que ele nos ajude a entender um pouco mais sobre essa boa nova maravilhosa que Jesus nos trouxe. E que assim, envolvidos nessa energia de amor, de paz, mas que estejamos bem atentos para tudo que acontece ao nosso redor, para que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Nós pedimos as bênçãos do Pai e agradecemos a Ele e a Jesus. Assim seja. Vamos lá, Marlon. Bom dia a todos. Que esse calor do sol que nos abraça seja o abraço divino em nossas vidas. O tema hoje, normalmente aberto, né? Eu ia falar sobre o bem e o mal viver. Olha que interessante. Depois eu mudei para bem e mal sofrer. Porque eu realmente não conheço ninguém na Terra que não sofra. Ainda vamos falar sobre isso daqui. Mas eu vou trazer uma frase de Paulo, assim como Emmanuel acabou de discorrer sobre uma frase de Paulo também, sobre o entendimento das coisas que estão ao nosso redor e que muitas vezes nós não entendemos o que ela significa, porque dessas coisas que nos acompanham, que às vezes até nos atropelam, nos incomodam, o que está acontecendo efetivamente que eu não entendo, realmente não entendo. Aí Paulo fala assim, olha, se acalma, olha a mensagem, o que ela diz para você? Fecha os olhos, eleva seu pensamento a Deus e você vai ter resposta. Em função disso, eu trouxe aqui uma mensagem de Paulo para Telanocienses 5,18, que diz o seguinte: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Interessante, né? Chega até doer ouvir uma coisa dessa. Em tudo dai graças, porque Deus, Pai infinitamente amoroso, só quer o que é bom para nós. Por que eu vou dar graças àquilo com o qual eu me incomodo, aquilo que me machuca, que me perturba? Por que eu vou agradecer por isso? E eu vou contar uma história para vocês. Eu trouxe uma imagem aqui que não vai dar para poder apresentar, que é um quadro de Caravaggio. Dá para ver, Andréia? Bem mal. Bem mal, né? Os pintores renascentistas, eles eram muito católicos e eles descreviam em imagem o que eles conseguiam ler. Francisco de Assis, o nosso patrono, nosso querido amigo, nosso querido irmão, no leito de morte, praticamente cego, muito febril, estava perdendo já a sua, abre aspas, lucidez, cercado por muito poucos amigos, incomodado inclusive pelos ratos que ele dava deitado no chão, numa cabana de palha. Nesse momento, ele estava para poder partir e ele conseguiu, no seu auge da lucidez, acabar uma das mensagens mais lindas que nós conhecemos. Eu espero que vocês me permitam ler, porque ele veio escrevendo essa mensagem durante anos e ele não conseguia acabar. E nesse momento ele fechou essa mensagem. É um poema chamado O Cântico das Criaturas. Vocês conhecem? Não? A hora que eu começar a ler, vocês vão ver o que significa. Vou mostrar para a Andréia aqui. Louvado seja meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor irmão Sol, que clareia o dia com a luz que nos ilumina. Ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem.
Ele colocou o sol como a imagem de Deus, aquela luz que nos aquece. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que do céu formastes claras, preciosas e belas. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, nublado ou sereno, e a todo tempo, pelo qual as suas criaturas dá sustento. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, preciosa e casta. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual ilumina a noite. Ele é belo, ele é alegre, ele é vigoroso e é forte. Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Poucos minutos depois que ele pronunciou essa oração, ele desencarnou. E os companheiros que estavam ao seu lado guardaram essa mensagem. E aí eu pergunto, Andréia, como alguém aparentemente tão mal, abre aspas, pode produzir algo tão belo e feliz? Ele estava sofrendo horrores. E nesse momento de sofrimento, de angústia, de dores, de aflição, ele se dá o direito de agradecer profundamente tudo que ele recebeu na terra enquanto encarnado. Só para poder lembrar, talvez alguns não saibam, Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista, que ele foi preparado durante 1,5 milênio para poder reencarnar, quase 1,5 milênio, 1 milênio e 200 e poucos anos, para poder reencarnar. Eu contei essa história aqui há um tempo, né? Então ele conhecia profundamente a mensagem de Jesus e aquilo que ele trazia do reino de Deus. E nesse momento de dor e de aflição, partindo, ele agradece tudo que ele recebeu na terra. E como ele chamava, irmão sol, irmã lua, irmão vento, irmão água, irmão fogo, mãe terra. Como é que ele poderia, nesse momento de tanta dor, de tanta angústia, escrever, produzir, trazer para a gente algo tão belo como esse poema? E como a música que nós ouvimos aqui, que todos nós sabemos. Por quê? Para algumas pessoas, assim como ele, as condições externas, aquilo que nos afeta do lado de fora para dentro, parece que descola um pouco da nossa felicidade interna. Ou seja, nada que está do lado de fora me afeta. Aquilo que me machuca, que me incomoda, que me destrói, não me afeta por dentro. Eu estou por dentro limpo, feliz, tranquilo, calmo, em paz. Estou numa felicidade íntima, independente do que está acontecendo. Esse é um estado em que nós, infelizmente, ainda não estamos conseguindo chegar, né? Mas é um estado em que nós almejamos. Nós vamos chegar lá um dia. Porque a maioria de nós, eu falo a maioria porque eu não posso falar por todos, eu sei que tem pessoas que são realmente felizes com aquilo que têm, independente das dificuldades, das dores, das aflições, dos incômodos. A maioria de nós se perturba, se incomoda com as pequenas contrariedades que a vida nos dá. Mesmo que elas estejam em um ambiente bom, luxuoso, agradável, pessoas que a amam, pessoas que cuidam dela, qualquer coisa nos incomoda, nos perturba, mexe com a gente e a gente fica extremamente contrariado. E quando nós estamos contrariados, perturbados, incomodados, qual é a primeira pessoa que sofre? Abre aspas, tá? É Deus, né? Porque a gente reclama dele. Deus, por que é que eu estou passando por isso? O que é que aconteceu? Por que é que eu estou sofrendo? Por que eu? Não é uma pergunta que a gente costuma fazer? Por que eu? E aí nós vamos lembrar do que Jesus nos trouxe lá atrás. No mundo tereis aflições. Eu acho
posso estar errado, André, me corrija, que Jesus não nos prometeu, em momento algum, que nós seríamos felizes na terra. Eu estou errado? Acho que não, né? Quando os judeus ficaram durante anos esperando o Salvador, eles esperavam que viesse alguém como? No cavalo branco, com seus exércitos, para poder livrar-lhes o que? Do jugo dos romanos, por exemplo. E quem chega? Chega Jesus, uma manjedoura, extremamente simples, extremamente pobre, e veio nos livrar do quê? Dos romanos? Não. Dos fariseus? Muito menos. Tanto que ele virou uma vez e falou: olha, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E ele falava: gente, o que eu vim trazer para vocês aqui não está nesse mundo. Neste mundo em que nós estamos, nós teremos aflições. Por quê? Porque nós estamos num mundo ainda que precisamos passar por provas. Essas provas são redentoras, e só passamos por elas se nós efetivamente tivermos necessidade de fazer isso. São as nossas aflições. Bem-aventurados os aflitos, ele disse. Por quê? Porque serão esses que estarão recebendo o reino dos céus, não é o reino da terra. Porque que nós ainda vamos sofrer. E ele não se referia nesse ponto a todos que sofrem, porque todos nós sofremos, mas ele se referia aos bem-aventurados, os aflitos, aqueles que sabem sofrer, ou os poucos que sofrem bem. Por isso que eu mudei o tema da minha conversa aqui, porque no início eu coloquei o bem viver, mas falei assim: não, acho que a gente tem que colocar aqui o bem sofrer, o bem e o mal sofrer. Porque aquele que sofre, ele tem duas escolhas. Emmanuel nos fala que a dor é necessária, o sofrimento opcional. Que doer, para nós vai doer sempre alguma coisa em algum lugar, mas nós sofremos se nós quisermos sofrer. Então Jesus coloca: bem-aventurados aflitos, para aqueles que sabem sofrer bem. Porque o que é sofrer bem? É compreender. Olha o texto que foi lido aqui no início. Entender, perceber o que significa o sofrer na nossa vida. Por que é que nós sofremos? Essas provas com as quais Jesus nos coloca, será que nós suportamos adequadamente? Porque se nós queremos que venha alguém nos salvar, nós esperamos que ele venha e nos tire da dor, do problema, da dificuldade, nos dê a mão e fala: sai daí que agora você está livre. E ele não colocou isso, não fez essa proposição. E Kardec, lá no Evangelho, fala: tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. Não põe. Inclusive, muitas vezes, em muitas oportunidades, quando ele percebe que por mais que nós tenhamos força para poder levar aquele fardo, ele vem e fala assim: peraí, deixa eu te ajudar, vamos dividir aqui, eu levo uma metade, você leva outra metade. A gente não dá conta, mas nós sabemos que o que nós temos de peso no nosso ombro é exatamente aquilo que nós conseguimos carregar, mas nós não queremos, né? Lembra daquela história da cruz? Cada um tinha a sua cruz, e o rapaz achou que a cruz dele era muito grande e muito pesada. Você lembra dessa história? Conhecem? Deixa eu contar aqui para quem não conhece, né? E ele foi caminhando com a cruz dele, falei: essa cruz está muito pesada, vou tirar um pedaço. Aí tirou um pedaço da cruz e continuou caminhando, eu não aguento carregar essa cruz. Tirou outro pedaço, e a cruz foi diminuindo, e foi caminhando, e tirou outro pedaço. Chegou lá na frente, ele, um monte de gente, né? Tinha um vão, um buraco enorme que tinha que atravessar. As pessoas pegavam a sua cruz, jogavam de um lado para o outro, subiam na cruz, passavam do outro lado. O que ele fez com a cruz dele? Ele tirou um pedaço. A hora que ele chegou lá e viu aquele buraco, ele colocou a cruz, não cabia, não passava, não chegava do outro lado. Ele teve que voltar todo o caminho
e foi juntando os pedacinhos todos que ele deixou para trás, retornou ao vão, ao buraco, jogou a cruz de novo e atravessou. Isso não acontece com a gente de vez em quando? Pois é, a gente acha que é muito pesado, a gente vai largando. E o que acontece? A gente tem que voltar. São as nossas encarnações, porque Deus nos dá aquilo que a gente consegue carregar, só que a gente acha que não. O fardo é proporcional às nossas forças, como a recompensa será proporcional à nossa resignação e à nossa coragem. Ou seja, eu me resignei com aquela cruz e levei ela até onde eu devia e consegui atravessar, senão não tem jeito. Isso se chama coragem, aceitação. E o Kardec diz que o homem, quando ele quer, ele faz. E Pedro Camargo, no livro Em Torno do Mestre, que é uma coleção de 3 livros maravilhosos que fala sobre Jesus, ele conta pequenas histórias sobre Jesus. Ele fala que o cristão, ele tem que ter coragem, ânimo, ser forte e ter uma atitude varonil, aquele que segue em frente. E seja o seu falar sim, sim, não, não. Porque nós não podemos ter dúvida em relação àquilo que Deus nos dá. Não podemos, mas muitas vezes nós temos. Porque nós somos oscilantes na nossa fé. Aquilo que Deus nos dá, nem sempre nós falamos, poxa vida, por que é isso mesmo? Eu oscilo. Eu não tenho convicção. A minha percepção daquilo que Deus coloca na minha vida, para mim não é muito claro. Eu deixo escapulir muitas oportunidades de entender. Por quê? Porque eu não paro e pergunto a Ele. E podem ter certeza, quando nós perguntamos, Ele responde. Sempre responde, em forma de oração. Pare, medite, olhe para dentro de si e pergunte a Deus: o que está acontecendo? É a força que o cristão tem que ter para poder seguir em frente. E aí então nós perguntamos: por que é que nós sofremos? Qual que é efetivamente a causa dos nossos infortúnios? Por que é que alguém sofre mais com uma coisa do que o outro? O mesmo problema para 2 pessoas, um sofre mais, outro sofre menos. Por que isso acontece? Como nós espíritas, conhecedores da verdade do mundo dos espíritos, que é o mundo eterno, entendemos, interpretamos e consideramos essas coisas na nossa vida. Já se perguntaram isso? Nós espíritas somos conscientes, né? Nós entendemos o que acontece, por que nós estamos aqui. Quantas vezes nós já perdemos a esperança? Nós perdemos a confiança. Ou mesmo aqueles que não são, mas que acreditam em alguma coisa, mas perde a confiança, perde o ânimo e sofre. Por que é que isso acontece? Bom, então vamos lá. Causa das nossas aflições. No Evangelho nós contamos duas causas, né? Ou 2 espécies, como está lá no Evangelho, das vicissitudes da vida. São as causas relacionadas à nossa vida presente, a atual, a qual nós estamos, e outras que estão relacionadas às nossas vidas passadas. E aí vem a maravilha que é o conhecimento espírita, porque quando nós sabemos por que nós sofremos, nós aceitamos melhor. Agora você fala, mas nós sabemos que nós sofremos? Você sabe o que você sofre? Não sei. Mas tem uma coisa chamada confiança em Deus. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: que é Deus? Causa primária. Quem é que lembra? E qual que é uma das características de Deus? Infinitamente justo e bom. O que significa? Que ninguém, absolutamente ninguém, sofre por engano ou por acaso.
Ninguém sofre por acaso, ninguém sofre por engano. Deus é justo, não existe pai mais justo do que Ele. Então, se nós entendemos que Deus é justo, é um pai amoroso, que nos ama, por que é que nós então sofremos tanto? Primeiro, pelo nosso orgulho, pela nossa a ambição, pela nossa vaidade. Tudo isso nos traz, porque eu não acredito que poxa vida, eu sou um cara tão legal. Não sou não. Até queria. Pois é, mas por que é que então, sou um cara tão legal, eu sofro? Por quê? Porque eu não sou perfeito e nós estamos num mundo em que a perfeição ainda não faz parte. Então, na vida atual, minha imprevidência. Por que é imprevidência? Eu faço aquilo que eu não devo fazer. Eu sei que não devo fazer, mas faço. O vício da gula, o vício do álcool, por exemplo, né? Eu sei que beber faz mal, eu sei, mas eu bebo. Evidentemente que chega um ponto que a gente não consegue reverter, ele se transforma num vício que eu não consigo mudar aquilo. Mas eu sei, por exemplo, que na rua, se eu estiver dirigindo corretamente, deixar que as pessoas batam, eu não vou ter nenhum problema com ninguém. Vai que eu sou fechado, xingo alguém, olha, imprevidência. Esse alguém fica nervoso comigo e vem bater em mim, a culpa é de quem? Você pode até ter me fechado, sem dúvida alguma, mas, meu querido, vai com Deus, vai em paz, seja feliz no seu caminho. Eu fui imprevidente e briguei com ele. Ele é mais forte e veio bater em mim. A culpa é de quem? É minha, que eu deixei que acontecesse. A nossa falta de perseverança em seguir os caminhos corretos, que aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, todos. Porque muitas vezes a gente começa a fazer alguma coisa e fala assim, não, mas será que eu consigo fazer isso? Esse negócio não está certo não. Mas você mesmo. Por quê? Porque aquilo me faz bem, me dá prazer, me anima. Tem muita coisa errada na vida da gente que nos faz bem, momentâneo. Depois nós temos o resultado de que aquela nossa ação, por ser uma ação imprevidente, nos traz alguma coisa errada. E ele coloca aqui, inclusive, no Evangelho, as nossas uniões desgraçadas. Eu acho engraçado isso, união desgraçada, né? A união sem graça. Porque resultam de um cálculo de interesse nas quais o coração não tomou parte nenhuma. Aí a gente fala assim, poxa vida, eu sofro tanto na minha relação com meu marido, na relação com a minha esposa. Mas por que isso? Às vezes o nosso coração dizia uma coisa e o nosso coração, muitas vezes, quem está falando em nome dele é o nosso amiguinho, nosso anjo da guarda, que está vendo o caminho que a gente vai, fala, olha, não vai por aí não, e a gente não ouve, é a nossa intuição. Então muitas vezes nós seguimos uma intuição incorreta e acabamos sofrendo na terra. Doenças, enfermidades decorrentes de excessos de todo gênero. A gente come muito, come mal, muita gordura, muito açúcar, muito sal, muita coisa desagradável, né? Depois passa mal e não sabe por quê. Nossa, eu não consigo nem dormir direito, tanto que eu comi à noite. Claro, você pegou uma feijoada desse tamanho, lascou farinha, bastante pimenta, 10 horas da noite e foi dormir? Não dá, né? Todo excesso é prejudicial. Todo excesso é prejudicial. Então a gente tem que falar assim, poxa vida, então eu tenho que ser comedido no que eu faço? Sim. Com os pensamentos, com as palavras, com as ações. O comedimento, ele nos coloca no caminho do meio. Não é? Nem muito, nem pouco. Aquilo que nos leva para o caminho correto. Então nós devemos ser comedidos em tudo, porque o excesso, ele nos prejudica. Pais infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Ah, meu Deus do céu, meu filho foi para o caminho errado. Ah, meu Deus do céu, meu filho está fazendo coisa que eu não quero. Bom,
qual que é a função do pai e da mãe? Enquanto crianças, nós identificamos de uma ou de outra forma as possíveis situações que ele tem, e é responsabilidade nossa fazer essas correções com amor, com respeito. Se tudo que nós fizermos não dá certo, nós podemos ficar com a consciência tranquila, mas nós nos esforçamos para poder auxiliar os nossos filhos e ir para o caminho do bem. Não deu certo, Senhor, infelizmente eu me esforcei. A gente acaba sofrendo com isso, mas nós fizemos o que poderíamos. Então essa é uma das questões que nos afligem na terra, que são causadas por nossas ações, nossas atitudes na vida atual. E tem outras que são de vidas anteriores, experiências que nós passamos numa vida antes dessa e que elas se refletem na vida atual. Perda de entes queridos. Já imaginaram aquela criança, por exemplo, que nós esperamos que venha para nós e ela nasce e morre repentinamente? Evidentemente que eu não vou entrar em detalhes aqui, há inúmeras possibilidades. Mas uma delas, por exemplo, é que nós, em vidas anteriores, nós abortamos. Hoje nós queremos muito ter um filho e não conseguimos. Ah, mas peraí, qual é a culpa que esse daí tem? Por quê? Por que ele nasceu e morreu rapidamente? Já ouviram falar de espíritos desertores? Vou citar só um exemplo. O espírito ele foi preparado para poder reencarnar. A hora que ele chega na Terra, ele nasce e fala: não aguento. Já ouviram isso? Ele simplesmente deserta da possibilidade de voltar a reencarnar. Ele volta para o plano espiritual. Então Deus, na sua magnificência, uniu as duas coisas. Evidentemente que ele conhecia o propósito daquele espírito, que ele sabe da dificuldade que ele tem para poder reencarnar, e faz com que aconteça. Então nós somos trazidos por uma ação nossa no passado e que reflete nessa vida. Eu contei para vocês aqui um caso de uma paciente que nós atendemos no outro grupo, que ele tinha câncer na próstata. Eu contei para vocês que durante anos ele estava sofrendo muito. Ele tinha uma dificuldade enorme naquela região, tomava remédio, não resolvia, e ele chamou o plano espiritual para poder pedir auxílio. Durante algum tempo nós fizemos o tratamento e nós identificamos que numa vida anterior, aqui no Brasil, ele era traficante de escravos, e para que os escravos fossem obedientes a ele, o que ele fazia? Ele castrava os escravos, para que os escravos não fugissem, para que os escravos ficassem, mas ele simplesmente castrava os escravos. Quando ele desencarnou, ele sofreu terríveis vinganças espirituais desses escravos que ele havia feito isso. Em 2 encarnações ele sofreu muito nessa mesma região. Depois ele falou: Jesus, eu não aguento, eu preciso melhorar isso, eu quero resolver essa questão na minha vida. Ele pediu para poder vir com câncer na próstata. Só que quando ele reencarnou, ele mudou completamente a vida dele. Passou a ser um homem bom, honesto, trabalhador, ajudando as pessoas. E Deus deu a ele a oportunidade de melhorar. E ele fez uma cirurgia e resolveu o problema. Mas olha, esse fato mostra exatamente que aquilo que nós fizemos volta. Nós não somos isentos das responsabilidades do mal que nós causamos a alguém. Aquilo que nós fazemos para o outro retorna para nós, e muitas vezes aquilo que nós fazemos a nós mesmos. Por exemplo, aquele que morre do vício da bebida, ele tem um problema sério no seu fígado, ele volta numa encarnação posterior, pensa naquela região. Por quê? Porque ele lesou o campo espiritual do seu fígado no perispírito. Está lesado. Ele reencarna com uma doença hepática. Causas atuais da aflição? Não. Criança que já nasce com cirrose hepática, como pode explicar isso? Simples. Uma vida anterior. Ele fez tão mal ao corpo dele que ele reencarnou com aquele problema.
Como é que nós chamamos isso? Pode ser justiça divina? Deus é mau? Não. Imagine se ele nascesse com o fígado bom de novo. O que ele ia fazer? E tornar tudo outra vez. Porque ele já tem esse vício, está impregnado. Tinha um sujeito, não sei, dá tempo. Ele tinha uma síndrome de suicida. Ele se suicidou uma vez, isso vou contar umas encarnações anteriores. Toda vez que ele reencarnava, ele não queria ficar vivo. Primeira oportunidade que ele tinha, ele tirava a própria vida. Então, numa determinada oportunidade, ele veio sem as duas pernas. Para quê? Para que ele não se jogasse no carro, não se jogasse no abismo, não se jogasse. Deus tirou dele uma oportunidade de se matar. Só que ele tinha as duas mãos e os dois braços. Ele se envenenou. Numa outra oportunidade, Deus fez o quê? Que ele viesse sem os dois braços e as duas pernas. Agora ele não vai se matar. E ele ficou durante muito tempo e convenceu alguém que estava cuidando dele, para poder lhe dar um veneno. Estou sofrendo demais, eu não aguento, eu quero morrer. E convenceu a pessoa que estava cuidando dele a lhe dar veneno. Ele morreu. Evidentemente que essa pessoa tem responsabilidade. O que Deus fez na outra encarnação? Ele veio sem as pernas, sem os braços, veio surdo, mudo e cego. Pronto, acabou, não vai tirar a própria vida mais. Por quê? Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Então, nós não vamos colocar a culpa em Deus. Nós é que temos a capacidade de fazer as coisas da forma como nós queremos, e que às vezes nos prejudicam imensamente. E essas provas, elas são impostas por Deus, ou que nós mesmos escolhemos como espírito antes de nós encarnarmos. Quando nós estamos lá no plano espiritual, lá no Ministério da Regeneração, sentado no computador espiritual com o nosso guia, preparando o plano reencarnatório, nós vemos conscientemente o que nós fizemos, o que nós fomos, nós pedimos, olha, eu quero isso, dessa forma. Por quê? Eu preciso resgatar aquilo que eu fiz. Porque essa vida que eu tenho é uma vida maravilhosa. Quantos espíritos estão querendo reencarnar e não conseguem valorizar a nossa vida com o que nós temos dela, por mais que seja difícil, dolorosa, incômoda? É maravilhoso. Então, vou ler uma frase aqui de Kardec assim: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo denote de uma falta. Não. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Nós escolhemos, sim, eu quero reencarnar com determinada enfermidade, com determinado problema, eu quero nascer numa família muito pobre. Para quê? Porque no passado eu nasci numa família muito rica, gastei tudo que tinha, estraguei a minha oportunidade, joguei dinheiro fora. Agora eu vou nascer para poder dar valor ao que eu tive e não consegui aproveitar. Então a gente não pode recriminar a vontade de Deus e muitas vezes a nossa própria. Ah, mas eu não sei disso, eu reencarnei sem saber. Agora imagine, eu já nasço revoltado. Se eu fico sabendo que eu pedi aquilo, imagina como é que vai ser, fica mais revoltado ainda. Não. Então Deus nos dá o esquecimento e a oportunidade para que a gente possa progredir. Então devemos nos considerar felizes por sofrermos. Olha lá o nosso querido amigo, o Chico de Assis. Visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as nossas vidas passadas fizeram, quando nós suportamos pacientemente as aflições, nós poupamos séculos e séculos e séculos de sofrimento, de dores, de angústia. Eu tenho a oportunidade de sofrer um pouquinho agora, vamos sofrer bem, para evitar que vidas futuras eu sofra muito mais.
Por quê? Porque nesse momento, esse pequeno ponto de dor que nós temos é um nada no infinito. Se nós considerarmos que nós somos espíritos eternos, criados para sermos felizes, e confiar realmente nisso, isso que eu estou passando agora não é nada. Eu vou ser espírito feliz. Segundo, nós não somos vítimas da vida. Estamos diante das consequências daquilo que nós produzimos. Terceiro, nós estamos no processo de reeducação, tendo oportunidade de acertar os nossos débitos para com a vida. Voltando a Jesus, ele disse: espera pelo amanhã, quando o teu dia te apresente sombrio e apavorante. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, ora, guarda e confia. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Mateus 11, 28. Estamos cansados? Lembremos dele. Busquemos Jesus. Voltemos nosso pensamento a Deus. Em oração, em meditação, paciência, porque tudo passa, tudo passa. Vou repetir, tudo passa. E vou fechar com uma mensagem de irmã Sheila. Vocês conhecem a irmã Sheila? A irmã Sheila, ela viveu, a primeira encarnação dela que a gente lembra foi por volta de 1200 alguma coisa. Ela se chamava Joana também, na Idade Média, na França. A última encarnação foi agora na Segunda Guerra Mundial, que ela foi uma enfermeira alemã na Segunda Guerra Mundial. Com 16 anos ela já estava no fronte ajudando as pessoas. E ela tem a coordenação de um grupo de enfermeiras espirituais numa cidade no plano espiritual, que vem constantemente ao planeta Terra auxiliar aqueles que estão sofrendo. Divaldo, tem tempo? Contar uma historiazinha do Divaldo? Divaldo estava com um problema grave na garganta. Ele não estava conseguindo falar, estava tudo inflamado, então não conseguia fazer nenhuma palestra. E ele estava andando com o Chico por Uberaba. Aí o Chico falou: Divaldo, vamos ali na casa de José. José era o irmão dele. E aí eles chegaram lá na casa de José, entraram, foram para uma pequena sala, tinha uma mesa, uma cômoda, algumas cadeiras. Aí Chico falou assim: Divaldo, sente aqui, vou te dar um passe. Ah, que maravilha, você deu um passe do Chico, que delícia, até eu queria. Aí José fechou a cortina, apagou as luzes e Divaldo ficou lá com olhos fechados. Aí Chico: Divaldo, abre os olhos. Aí Divaldo abriu os olhos, aquela luz maravilhosa, esplendorosa. Estava a irmã Sheila na frente dele. Ele: oh, loira, olhos azuis, linda, magnífica. E ele lembrou dela. Ele falou: Divaldo, eu vim tratar sua garganta. Ai, gente, porque aquele que fala em nome do Cristo precisa estar bem. Aí ele falou: eu trouxe aqui uma canetinha, que na ponta da canetinha tem uma luzinha, e eu vou colocar na sua garganta para poder fazer uma cauterização. E ele falou: vai doer? Vai. Não quero. Mas Divaldo, só um pouquinho, vai doer só um pouquinho. Aí ele falou assim: gente, mulher vem para sofrer, homem não, o homem não aguenta sofrer, mas vai. Divaldo abre a boca. Ele relutantemente abriu a boca. Aí ela enfiou lá, magnético, tá? E fez tsh. Aí ele: ai, Divaldo, se acalme. Que é isso? Você não consegue nem gritar que está com a garganta ruim. Aí ela foi de novo, tsh. Pronto. O que você está sentindo? Nada, sarou, curou. Agora volta e volte a falar de Jesus para os outros. Você não pode ficar com a garganta ruim. Toda vez que você tiver algum problema de saúde, peça a Jesus que eu venho te ajudar. Toda vez ele falava: vem cá, mas e a Joana? Joana não é enfermeira? Eu sou. E ele chamava por ela para poder cuidar dele. E a mensagem aqui que eu vou trazer é dessa, Sheila. E ela fala o seguinte:
Não se diga sem orientação na tarefa do bem. Movimentando providências inúmeras, as leis da vida situam-nos a todos, a cada instante, em linha certa para a construção do reino de Deus. Agora preste atenção. É assim que você está colocado, com exatidão, no dia certo, no caminho certo, no lugar certo, na profissão certa, no trabalho certo, na posição certa, na experiência certa, na circunstância certa, com a pessoa certa e com os recursos certos. No que diz respeito à sabedoria divina, tudo está certo para que venhamos realizar o melhor, amando, perdoando, aprendendo e servindo. A ação, aquilo que eu faço, porém, é nossa. Desse modo, sentir errado, pensar errado, decidir errado e fazer errado é problema que corre por nossa conta. Que Deus nos abençoe e nos tire desse ciclo vicioso de fazer as coisas erradas. Obrigado, Jesus. Obrigada, Márcia.